Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, quem sonha junto, realiza. Esterbom, é Esterbom. Sicredi, pode sonhar, juntos a gente realiza. Lemon, sua satisfação é o nosso combustível. O programa Ponto de Vista com Nelson Freire está no ar. O Ponto de Vista de hoje, entrevista Bruno Vilaça. Bacharel em administração, ele é analista aposentado da Justiça Federal, onde entrou no ano de 1967, ainda no governo Costa e Silva. Nós vamos falar um pouco sobre a sua vida e sobre a sua vocação e atividade como escritor. Meu amigo Bruno, alegria grande bater esse papo, conversar com você, entrevistar você. Quero agradecer por você ter aceitado o convite de participar conosco desse ponto de vista de hoje. Com muita honra. Você é natural de onde, Bruno? Natal. Onde e quando você se formou em administração? Em 1968. Aonde? Em Recife, na Fundação do Estado. A que deve a sua vinculação com a cidade do Recife? Meu pai era pernambucano, médico. Quando ele se formou, fez muitas amizades com os estudantes natalenses, que trouxeram ele para Natal. Aqui ele veio e casou com a moça daqui, a filha de Dr. Francisco Bruno Pereira, que era juiz do trabalho. E casou e teve 4 filhos aqui em Natal e o último filho pernambucano, que ele foi transferido para Recife. Você morou em Recife por conta disso, por conseguinte. Agora, você morou por quanto tempo em Recife? Em torno de 40 anos. 40 anos. É quase pernambucano. É potiguar, mas também com muitas vinculações com Recife. Eu cheguei lá e fui fazer o curso primário lá em Recife, no Instituto Brasil. Depois passei para o ginásio salesiano, depois Nóbrega, depois faculdade. E ainda, nesse ínter, estudei no Colégio Naval em Angra dos Reis, por 3 anos. Colégio Naval. Colégio Naval. Não prossegui na carreira militar por questão de saúde na época. Teve um esgotamento nervoso e fui impossibilitado de continuar o curso. Você sempre teve uma aproximação muito grande com as coisas da Marinha. É exatamente por isso, porque os meus colegas de Colégio Naval até hoje são amigos, né? Entendeu? Então, por conta deles, eu comecei a participar da vida na Marinha, das solenidades, e uma ocasião conheci o almirante Didier, e conversando com ele sobre a minha vida no Colégio Naval, ele disse que ia me indicar para ser amigo da Marinha. E eu fui ser amigo da Marinha e, com o tempo, fiz parte da diretoria. E depois o almirante Lobo, também comandante do Distrito Naval, me convidou para ser presidente da SOAMAR. E eu fui por 2 anos presidente da SOAMAR. SOAMAR é Sociedade Amigos da Marinha. É, exatamente. Que coisa, rapaz. A sua vinculação com a Marinha é impressionante. Muito grande, graças a Deus. Agora, seu pai chamava-se Manuel Vilaça, pernambucano, recifense, mas se tornou senador pelo Rio Grande do Norte. Conte pra gente como é que foi essa história. Ele foi secretário de Educação do governador Aloysio Alves. Daí para frente, o padre Valfredo Gugel convidou meu pai para ser suplente de senador, na chapa dele, né? E ele aceitou. E o padre foi eleito, 4 anos depois, foi eleito governador do Estado. Então ele assumiu o Senado. Por 4 anos? 4 anos e pouco. 4 anos e pouco. Você, no tempo que ele foi senador, você saiu de Recife e morou em Brasília também? Não, nós morávamos em Recife. Nas férias, nós íamos para Brasília. E ele vinha uma vez por mês, vinha para Recife.
Mas quando ele foi secretário de Educação, vocês moravam aqui? Não, também não. Também não? Não. Ele morava na casa de Joaquim Luz, um médico amigo dele. Mas vinha a Natal com frequência? Vinha menos a Natal, mas vinha. Tanto é que diziam que ele parecia ser senador para Pernambuco. Me diga uma coisa, Bruno. Você tendo seu pai como senador da República, depois de ter sido suplente de senador de Valfredo Gugel, você alguma vez pensou em entrar na política? Uma ocasião, eu quis ser candidato a deputado. E meu pai dizia que de maneira nenhuma. E uma vez eu fui receber uma encomenda do meu pai através de Teodorico Bezerra, do deputado Teodorico Bezerra, e falei para ele assim: deputado, eu estou querendo ser candidato a deputado. Fale com meu pai. Aí ele disse: eu vou falar com ele. Pode deixar, meu filho, eu vou falar com ele. Aí ele foi e falou. No outro dia, meu pai telefonou para mim, me dando o maior baile. Não queria. Tirou a vocação política que você poderia ter. Depois que ele morreu, que eu vim morar em Natal, eu já escrevia o jornal da Tribuna naquele setor de cartas. E recebia sempre algum comentário sobre o que eu escrevia. Então resolvi me candidatar a vereador. E teve aquele esquema do governo de voto vinculado, não é? Isso. Então, os meus amigos, todos eles, sem exceção, iriam votar em José Agripino. E por isso não podiam votar em mim. Então eu já perdi muito voto, né? Então eu não fui eleito. E não tinha condições, porque eu não tinha dinheiro. Mas podia chegar mais longe. E que ano foi isso? Foi em 82. 82. É. A época que eu comecei a fazer política no Rio Grande do Norte. Eu comecei como vereador em Natal, em 1982. 86, fui eleito deputado estadual, passei 30 anos como deputado estadual. Foi uma vida. Quase que a gente era colega. É. Então. Agora, mas em Recife você participou da política estudantil? Só na faculdade. Eu fui tesoureiro da faculdade, fui secretário da faculdade e fui vice-presidente do diretório acadêmico. Só isso. O que é que você achou da experiência de ser, naquela época, presidente de um diretório acadêmico estudantil? Mas o nosso diretório era apolítico, entendeu? Tanto é que quando veio a Revolução, nós fomos convocados pelo Exército para algumas perguntas. Mas eles logo notaram que nosso diretório era antipolítico, não se envolvia em nada de política. Era um dos poucos diretórios em Pernambuco, de faculdade, que não se envolvia em política. Você, nessa época, estudava administração. Exatamente, administração. Então, não houve nenhum óbice Nada. ao fato de você ser presidente? Nadinha. Aí você deu sequência a essa atividade ou parou? Não, eu parei aí? lá. Parou aí? Parei. Agora, você é analista da Justiça Federal. Como é que se deu isso? Você se tornou como? Como é que foi o que é que aconteceu para você se tornar analista da Justiça Federal? É o seguinte, quando a Justiça Federal foi criada em 67, 1967. E os funcionários eram aproveitados de outras repartições. Eu trabalhava no Ministério da Saúde e por isso eu fui aproveitado para a Justiça Federal. Não houve concurso, não era nada, era aproveitamento. Mas por isso que eu cheguei lá na Justiça Federal. Que coisa, que coisa. Agora, além dessa função que você foi encaminhado, participando de outra coisa, mas foi convocado para ser da Justiça Federal, você recebeu convites para participar de outras funções? Não, quando eu era mais jovem, Indiro Coelho era o governador, tinha sido nomeado governador,
Ele morava lá em Brasília. Governador de Pernambuco. Governador de Pernambuco. Ele morava em Brasília, no mesmo prédio do meu pai. Era frente com frente, sabe? Ele era muito amigo do meu pai. Então ele disse, olha, eu fui nomeado governador, você vai ser meu oficial de gabinete. Aí meu pai disse, não, eu não quero meu filho entre política. Então, porque aí é um começo. Aí eu não quero. Aí eu não fui. Mais uma vez, ele obliterou sua possível vocação política. Exatamente. Que coisa. Mas você tem raiva, digamos assim, entre aspas, de não ter seguido a carreira política? Não. Em algum tempo, eu fiquei triste. Mas depois, o tempo foi passando, eu fui enxergando a vida política, como se dá a vida política. Eu não teria condições de atuar pela minha educação. Pelo seu Doméstica, temperamento. temperamento, essas coisas, sabe? Com relação à política daquela época e a de hoje, você faz alguma ligação entre como se fazia política antes e como se faz hoje? Antigamente, um deputado federal, um deputado estadual, um senador, era um deus. Eu me lembro que quando eu ia para Brasília, meu pai me levava para tomar café no salão dos senadores. Então, eu falar com Auro Moro Andrade, Magalhães Pinto, Mendes Sá, Daniel Krieger, isso para mim, eu ficava altamente emocionado, apertar a mão desse pessoal. E ele, quando a minha convivência era grande lá, eles me conheciam, né? Quando eu chegava lá, eu disse, ô Bruno, então eu recebi um senador como Daniel Krieger, me chamar de Bruno, eu achava o máximo, rapaz. Eles eram deuses para mim. Hoje já é bastante diferente. Muito diferente. Os políticos são muito criticados. É verdade? É verdade. Então, essa diferença é o que você considera mais interessante que, na sua observação, pode ter havido de mudança. Exatamente. Outra mudança no temperamento, de maneira de se expressar, de maneira de atuar, você percebe hoje em dia com relação ao passado? Percebo, porque o político do passado eram pessoas educadas. No mínimo, é uma educação doméstica, entendeu? Você não viu um senador, um deputado federal, falar palavrão. Isso não existia, rapaz. Havia muita educação. E hoje não acontece mais isso. Então, eu tenho uma tristeza quando eu escuto esses comportamentos, sabe? Realmente houve uma mudança significativa. Mas não saia daí. Nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Deixa eu te perguntar, quem não gosta de ter segurança financeira, poder fazer planos ou ver a sua empresa dar certo? E é por isso que milhares de pessoas no Rio Grande do Norte inteiro fazem parte da Sicredi, a maior e mais sólida cooperativa de crédito do estado. Hoje a Sicredi está em todas as regiões. Já são 8 agências apoiando empresas, melhorando a vida das pessoas e impulsionando a economia local. E é assim que a Sicredi abraça o Rio Grande do Norte. Que tal estar dentro desse abraço também? Venha ser Sicredi. Sicredi. Sabe por que escolher um dos postos Lemon? Tem sempre um no seu caminho. São 6 unidades pertinho de você. Posto Pinheiro Cidade Satélite. Posto Pinheiro Neópolis. Posto J Flor 2 Quintas. Posto J Flor 2 Tic-Sept Rosado. Posto Boa Praça Alecrim. Posto Potengi Bom Pastor. E mais, aqui você encontra combustíveis de qualidade, Wi-Fi na pista, bom atendimento e toda a comodidade necessária. Além de atendimento 24 horas. Postos Lemon. A sua satisfação é o nosso combustível.
Daqui a 20 anos, muita coisa vai mudar no mundo. Os carros autônomos estarão por toda parte. A inteligência artificial vai fazer parte do nosso dia a dia. A biotecnologia vai eliminar doenças e nos ajudar a viver mais. As relações vão ficar mais próximas ou mais distantes. E todo mundo, dizem, vai falar a mesma língua. Mas por enquanto que o futuro não chega, você pode se preparar da melhor forma, aprendendo novos idiomas, diminuindo distâncias e fazendo o seu mundo maior. Nestes 20 anos, o Senac Idiomas comemora suas conquistas, ajudando você a chegar aonde você quer estar. Senac Idiomas, 20 anos, celebrando seu futuro. Programa Ponto de Vista, com Nelson Freire. Voltamos à entrevista com Bruno Vilaça. Eu soube de uma coisa que eu vou começar a fazer no segundo bloco, a pergunta, porque é bacana saber. Você jogou tênis com o pai de Nelson Piquet, ele era pernambucano, mas eu soube que você jogou, você com 25 anos, ele com 50, e você jogava tênis, você era tenista. Como é que foi isso? Eu jogava tênis lá no Yacht Clube de Recife. E ele conversando com meu pai em Brasília, dizendo assim, joguei 2 partidas com o Nelsinho, que é o filho dele, dei uma surra no Nelsinho. Aí papai disse, mas meu filho joga tênis. Aí disse, o quê? Joga tênis? Me deu o telefone dele. Aí ele ligou para mim. Aí ligou, deputado, diga aí e tal. Disse, rapaz, eu estou sabendo que você joga tênis, eu quero jogar com você. Aí marcamos um jogo e eu fui buscá-lo do dia combinado no hotel, no grande hotel, onde ele ficava. Eu cheguei lá na recepção do hotel, ele já estava lá todo paramentado de tenista com a raquete e fomos jogar no iate. Então eu jogava sempre 2 partidas com ele. A primeira sempre eu perdia, porque ele jogava mais do que eu. Mas a segunda eu ganhava para ele apertado, porque eu tinha preparo físico e ele já tinha mais de 50 anos, certo? Então eu joguei assim, às vezes eu perdia as 2, ele jogava muito bem. Mas o interessante é que algum tempo depois ele foi nomeado ministro da Saúde de Jango. Aí telefonava para mim, olha, vai me buscar no hotel tal dia, tal hora. E eu ia para o hotel, eu chegava lá, na sala de recepção, ele estava rodeado de jornalistas. Ele era muito grosseiro até certo ponto. Ele ficava lá calado, falando de calado. Aí quando ele me via assim, aí me levanta, saía nem se despedia do jornalista. Ele era meio fechado, o Estácio. Aí a gente jogava tênis e tal. Você chegou a jogar com o filho dele, Não, Nelson Piquet? Não, porque o filho dele morava em Brasília, sabe? Ele era pernambucano e deputado de Pernambuco. Mas a mulher dele também morava em Brasília. A família toda em Brasília, há muitos anos. Ele foi deputado há muitos anos. Aí depois foi ministro, depois foi cassado, né? Como era o nome dele? Estácio Souto Maior. Então a pessoa que me deu essa informação estava certa. Estava certo. Você foi tenista. É. Agora, você falou no primeiro bloco que chegou a escrever na Tribuna do Norte, aqui no Rio Grande do Norte. Agora, eu soube que você também escreveu nos jornais de Recife uma coluna Fatos e Comentários, no Diário da Manhã, salvo engano. Por que você não seguiu a carreira jornalística? Bom, eu escrevia naquele setor de cartas ao leitor. E o diretor do jornal, Heleno Gouveia, apreciava o que eu escrevia. E mandou me chamar um dia, me oferecendo uma coluna diária. E eu aceitei. Aí, então, eu comecei a escrever. Aí, um dia, ele me chamou e disse, olha, acho que foi o sindicato do jornalista, que estava exigindo que eu fosse ou formado em jornalismo ou estudante de jornalismo, para poder assinar a coluna. E, então, eu entrei na faculdade de jornalismo para poder assinar a coluna.
Passado um tempo, eu tinha chegado em casa um dia, tinha tomado uns uísque, e fui assistir o Jornal da Meia-Noite. E estava sendo entrevistado Rubens Costa, que era o presidente do BNH. Então fizeram uma pergunta a ele, o que é que ele achava dos compradores de casa do BNH que não estavam podendo pagar as prestações porque elas aumentavam mais do que os salários. Aí ele respondeu, devolve as casas. Eu, revoltado, comecei a escrever. Aí fiz um artigo, eu me lembro só do título, era De Volta aos Mucambos. Então eu fiz, foi até violenta o negócio. Aí no outro dia eu cheguei no jornal para entregar a matéria do dia seguinte e estava o maior rolo na redação. Doutor Heleno quer falar com você. E eu fui lá e disse, rapaz, você quer acabar com o meu jornal? Eu disse, por quê? Eu sei o que falou aqui sobre o presidente do BNH. Eu disse, tem alguma mentira? Ele disse, não, mas não pode. Entendeu? Eu já recebi vários telefonemas pedindo a sua demissão do jornal. Aí eu falei, pô, pode demitir, porque eu escrevo aqui a seu convite porque gosto, não ganho nada para escrever. Então, se quiser me demitir, tudo bem. Ele disse, não, eu vou censurar a sua coluna. Alguns meses depois, o governador Heraldo Guerreiro conseguiu um empréstimo, não sei quantos bilhões de dólares, com 8 anos de carência para pagar. Aí eu falei, pô, esse cara vai passar 2 governadores para pagar essa dívida. Achei errado. Ele ia ficar bem com as realizações que faria com o dinheiro e não ia pagar. Quem ia pagar eram 2 governadores à frente. Aí fiz um artigo criticando. E não foi. E a minha coluna não saiu. E eu fui lá reclamar e disse, rapaz, você quer acabar com o meu jornal? Eu disse, rapaz, tá errado o que eu estou dizendo aí? Disse, não, mas não pode. Aí eu deixei de escrever e, consequentemente, abandonei a faculdade. A faculdade era só para eu assinar a coluna. Bom, a gente já viu a sua amizade com a Marinha. Você também foi presidente do Agape Clube do Rio Grande do Norte, não foi? Fui presidente do Agape. Que período foi? Faz uns 15 anos já. Não, a primeira vez faz uns 15 anos, agora a última vez faz uns 5. 5 anos. É. Então você foi 2 vezes? 2 vezes, é. Agora, outra coisa que eu tenho que perguntar. Sua vocação literária surgiu quando? Bom, para começar, eu vou dizer que eu nunca li um romance. Eu só escrevo romances, né? Nunca Só li, escreve mas romance. nunca li um romance, nunca. O primeiro livro que eu escrevi era Fatos e Comentários. Eu comecei a escrever fatos que eu tinha vivido ou que tinha escutado alguém falar na minha vida em Recife. Daí eu fiz um livro com vários contos. Esse foi o primeiro. E me entusiasmei. Aí passei a criar histórias e passar para o papel. E fui me entusiasmando e tal, e já lancei agora, lá no Agape, meu 10º livro. 10 livros já? Já, 10 livros. É pródiga a sua inspiração e você tem uma produção literária extremamente extensa. É. Esse último livro trata de quê? A ilha de Itacape, que é uma ilha fictícia, lá em Pernambuco, onde as pessoas veraneavam lá. Era uma ilha procurada pelos pernambucanos. E um banqueiro residente em Salvador tinha casa lá. Tinha uma filha de 5 anos e ela fez amizade com o filho do pescador, que parava na frente da sua casa, jangada, para vender peixe. E essa amizade foi crescendo, eles faziam castelo de areia. Depois da pescaria, eles selecionavam os peixes com o pai, tinha 6 anos de idade, e eu fazia castelo de areia, depois jogar peteca, tomar banho de mar e tal. E o tempo foi passando, e eles se apaixonaram e tiveram a primeira relação íntima. Quando ela tinha 14 anos, ele tinha 15. Quando terminou as férias em Salvador, a mãe estava preparando a festa de 15 anos.
quando perguntou se ela já tinha escolhido o par para dançar a valsa de 15 anos. Aí ela disse, já escolhi. Aí ela é muito snob, rica. Ela disse, é filho de quem? Qual é o sobrenome dele? Aí ela disse, o sobrenome eu não sei, mas a senhora gosta muito dele. É Totinha. Aí ela disse, o quê? O pescador, o filho do pescador. Acabou a festa. Acabou a festa e os pais venderam a casa em Itamaracá, internaram ela no Colégio Sacré-Cœur, do Rio de Janeiro, e passaram 10 anos separados. Ele não sabia onde ela estava, nem ela sabia como vê-lo. Como vê-lo. Bom, eu sei que o tempo foi passando, 10 anos, um procurando o outro sem achar. Então, para encurtar a história, no final, eles se encontram, sabe? Se encontram e casualmente, numa praia lá, na ilha de Itacape. Como é o nome do seu livro? O título dele? Castelo de Areia. Castelo de Areia. Essa história não é real. Não, é fictícia. É fictícia, essa história que você está contando. É. Como é que se faz para adquirir seus trabalhos? Não só esse último, como outros que você, da sua lavra... Os primeiros livros, eu segui a rotina dos escritores. Eu fazia o lançamento e vendia os livros na hora do lançamento. No primeiro livro que eu escrevi, eu fiquei muito entusiasmado. E fui a uma livraria para deixar o livro lá, sob consignação. E eu perguntei quem é o dono aqui. É aquela senhora que está ali sentada. E eu fui a ela. Ela estava escrevendo. Eu falei, bom dia. Ela nem levantou a cabeça. Aí eu disse, olha, eu estou com um livro aqui que eu escrevi. Queria deixar aqui na livraria da senhora em consignação. A consignação não vai pagar nada, né? Só se vender. Aí ela não levantou a cabeça. Aí disse, não me interessa. Rapaz, eu fiquei arrasado, sabe? Decepcionado. Mas fui numa outra livraria maior, e falei com o gerente lá, e ele disse a mesma coisa, não me interessa. Eu disse, mas por que não interessa? Porque ninguém lhe conhece. Eu digo, como é que eu vou me tornar conhecido, se não vai ter o primeiro passo, não é? Aí disse, não, mas não interessa. Aí eu desisti de botar livro em livraria. E os 4 primeiros livros eu vendia, fazia o lançamento e vendia. De lá para cá, eu faço os livros e dou de presente às pessoas, aos amigos. Eu não cobro. Então, a minha satisfação é que você lê o meu livro. Que beleza, que beleza. Você já tem outras ideias para outros romances? Não, eu estou aguardando a imaginação, a motivação, a criação, que não surgiu ainda, sabe? Bruno, infelizmente, o diretor já está agoniado, olhando para mim, dizendo que o tempo exauriu. Porque o programa é bem rapidinho, são só 30 minutos, e eu quero agradecer por você ter conversado comigo sobre sua vida, sobre sua obra, sobre sua maneira de ser e sobre essa vontade que você sentia desde antes em escrever romances. Quero agradecer por você ter aceitado o convite. Eu agradeço muito e fico muito honrado de estar aqui. E espero não ter decepcionado. Não, de forma alguma. E, se Deus quiser, no próximo livro que você for fazer, a gente vai bater outro papo, a gente vai conversar novamente para que as pessoas saibam que você é um bom escritor. Até porque eu já li esse último livro seu, esse último romance, e posso testar e testemunhar que você escreve muito bem. Parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, só me resta agradecer pela sua costumeira audiência. Saiba que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Quem sonha junto, realiza. Esterbom é Esterbom. Sicredi, pode sonhar, juntos a gente realiza. Lemon,
Sua satisfação é o nosso combustível.